em 2 Coríntios, verso 12, perdão, capítulo 12, verso 7, você tem aí na tela, olha, que chique nós estamos. Para impedir, verso 7. Então, espero que todo mundo acompanhe, por favor. Para impedir que eu me exaltasse, me ensoberbecesse, para impedir que eu me orgulhasse, para impedir que eu me achasse, por causa da grandeza destas revelações. Então, para impedir que ele se achasse o cara, para impedir que ele se tornasse orgulhoso, para impedir que ele fosse um cidadão altivo, foi-me dado um espinho na carne. Eu recebi um espinho que cravou na minha carne. Nós não temos, gente, nenhuma dica em lugar algum da Bíblia do que tenha sido este espinho. Uma ou outra possibilidade improvável. Mas ele diz o que esse espinho fazia com ele. Era uma conjuntivite crônica? Era porque teria que ser alguma coisa que acabasse com o orgulho dele. Então, tem a ver com uma doença, uma enfermidade, alguma coisa no aspecto físico dele, pois seja lá o que for, foi alguma coisa que ele recebeu, tão pronto ele teve a revelação. Veio o dom e, na sequência, o espinho. Teve a dádiva e, de pronto, o sofrimento. Teve a revelação e, então, ele viu quanto gente, e só gente, e mais nada além de gente, ele era. Ele disse que este espinho, a dica está aí, era como um mensageiro do diabo para esbofeteá-lo. Outra tradução diz para me atormentar, está escrito no texto que o Caio colocou aqui. Um mensageiro do diabo para me esbofetear. De modo que se trata de alguma coisa que humilha. De modo que se trata de alguma coisa que machuca. De modo que se trata alguma coisa que faz com que ele, ao pensar no currículo que tem, ele pensa, puxa, pena que também tenho essa droga aqui pendurada em mim. Daí que a gente não sabe o que é, mas é isso no sentir de Paulo. No sentir de Paulo, o próprio diabo trouxe aquele espinho. No sentir de Paulo, aquilo ali significava tapa na cara, humilhação na vida, vergonha. Porque ele diz que o mensageiro de Satanás veio para esbofetear. Para o esbofetear. Ele se sentia, em função daquele espinho, algo atormentado, está escrito. De forma que o espinho é um espinho. Ele dói. Não era uma brincadeira. Não era uma enfermidade passageira. Não era um aspecto ocular que causava asco a quem o via, que causava asco a quem o ouvia, porque pode ser que fosse isso. Não era algo de brincadeira que logo ia passar, não. E quando Paulo percebeu que aquilo não passaria, então o texto continua e ele roga ao Senhor. Ele vai orar e ele pede a Deus, tira isso de mim. Agora pensa você nos seus próprios espinhos. Pensa você naquelas coisas que carregam a capacidade de te humilhar diante dos outros.
Pensa nos teus espinhos, e eu me refiro às tuas dores ou às tuas enfermidades que limitam tua vida, que te impõem fraqueza. Está pensando? Porque Paulo, importunado que estava, em demasia, ele ora ao Senhor. Ele vai lá e diz: tira isso de mim, Pai. Tira isso de mim. Ele está escrito aqui, disse: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Deus tirou o espinho? No verso 9, Deus responde e Deus diz: não. Não. Muito estranho, não é? Não vou tirar o espinho. Não, Paulo. Estou respondendo tua oração, Paulo. E a resposta é não. Você consegue imaginar Deus se referindo assim a você? Deus se dirigindo assim a você? Tira isso de mim, Senhor. Não. Marcelo, meu filho, eu não vou tirar. E aí está respondido assim: porque minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Deus é Deus. Quando ele diz não, é também um gesto de amor. Ele não tirou o espinho para que Paulo não perdesse outras coisas. Agora Paulo, sentindo aquela humilhação faz dele um ser humilde. E conforme ele é humilde, ele pode seguir. Ele está salvo para continuar caminhando com os dons que tem, e são muitos, porque Deus deu muito. Ora, sempre que Deus dá muito, a verdade é que espinhos brotam também. No caso, para proteção de Paulo contra a sua soberba. E aí Deus diz: minha graça te basta. E eu quero que você pense nessa palavra, enquanto pensa em tudo aquilo que te faz sofrer e em função do que você tem adiado viver. Preste atenção. Nós temos algumas coisas na vida espetando a gente que parece que a gente se recusa a viver de verdade, enquanto estas coisas se mantêm em nós. Porque a gente não aceita ser feliz com algum tormento associado à nossa felicidade. E Deus está dizendo, preste bem atenção, Deus está dizendo que a gente precisa somente de sua graça, porque o seu poder, o poder dele, se aperfeiçoa, ele melhora, fica melhor quando estamos fracos. Então, quando estamos limitados, quando estamos enfraquecidos, quando estamos adoecidos, quando estamos
sem condições. O poder de Deus está disponível, porque este poder melhora à medida que estamos fracos. Quando estamos ousadamente orgulhosos, quando estamos nos vangloriando, quando a gente se acha em função de qualquer coisa que tenha recebido da parte de Deus, aí nós estamos, de fato, numa situação complicada. Aí Paulo aprende, e ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que eu quero para a sua vida? Que o poder de Cristo repouse em ti. O que eu quero para a minha vida? Que o poder de Cristo repouse em mim. Mas eu só posso fazer isso quando eu tiver orgulho das minhas fraquezas. É assim que funciona. Você está entendendo o que eu quero dizer? É que dom e espinho estão juntos na vida, colados, atados. Ninguém aqui é perfeitamente feliz. Ninguém aqui é absolutamente triste ou sofrido. Não se boicote porque não tem. Não se boicote porque não é. Não se boicote porque não sabe. Você ainda não alcançou objetivos que tinha para sua vida e não alcançá-los é um espinho. Ora, a graça de Deus te basta. Siga, meu irmão. E levanta. E reforma. Você está me entendendo? Porque eu terminei. Eu só peço a Deus de todo o meu coração que você esteja entendendo. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que eu sou forte. Paulo não está querendo dizer, pelo menos não é essa a expressão bíblica para fraco, fracote. Fracote é quem ter medo de tudo. Não. Ele está dizendo quando padeço, quando tenho necessidades, quando percebo que não sei ir sozinho, quando sou fraco, a graça de Deus se manifesta na minha vida e aí eu sou forte para viver. Por isso somos fortes. Por isso você pode viver. Porque você é um fraco feito forte. Por isso que você está autorizado e legitimado em Cristo a buscar a vida, a vivê-la com graça, com alegria, sem murmuração, com gratidão, porque você é um fraco feito forte. Combinado? Tá combinado, pessoal?